Bishenat Mot Hamelech Uziahu Vaere et Adonai Yoshev Alkize Ran Veniza Veshulaiv Melem et Areihal Serafim Omedim Mimaal Lo Shesh Kenafaim Shesh Kenafaim Li Hashad Bishitaim Yehashe Fanaiv Uvishetaim Yehashe Haglaiv Uvishetaim Eofef Vekaraze Elze Veamá Kadosh 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 Adonai Tsevaot Melon Hal Haaretz Kevodo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Paz e graça, queridos, pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus. Estamos começando mais um programa Segunda Bíblica, Estudo dos Reis de Israel. E esse programa é um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico. Nós temos cursos de teologia básica, bibliologia e teologia do Antigo Testamento, além de hebraico bíblico, grego bíblico, e você pode estudar conosco. Isso. Informações 11 94 391 7373. O link vai estar na descrição para você que quiser ser assinante mensal do SET e ter acesso às nossas plataformas de estudo. E que Deus possa abençoar. Mais uma coisa, que você possa estar cooperando com essa obra, ajudando essa obra em nome do Senhor Jesus Cristo, pela Caixa Econômica Federal, agência 3271, operação 003, conta 1938, dígito 8, em nome da Igreja Batista Casa de Deus, e o CNPJ é 26752-335/0001-50. O nosso Pix é o CNPJ 26752-335/0001-50. Nos ajude com a Web Rádio Batista IBCD e as obras sociais da Igreja Batista Casa de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos reis de Israel. Exatamente, vamos dar continuidade a este estudo sobre os reis de Israel. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ative o sininho e tenha acesso aos demais conteúdos e aos demais estudos dos reis de Israel e Judá. Amém, queridos? Vamos dar continuidade ao estudo dos reis de Israel e de Judá. Reinado de Jeroboão II em Israel. Jeroboão II reinou nos anos de 793 a 753 a.C. 10 anos foi corregente com seu pai Joás. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele restabeleceu os termos de Israel, ou seja, na primeira metade do século 8 a.C., foi um período de prosperidade e força para os reinos do norte e do sul. E Jeroboão II estendeu a sua autoridade de Israel até a entrada de Ramate, no lado leste do Jordão.
até o extremo sul do Mar Morto. Os dois reinos, a saber, norte e sul, deveriam estar em paz, pois ambos fizeram campanhas militares no território sulista. Provavelmente desfrutavam da cooperação mútua. Então, este reino de Jeroboão II foi um reino de prosperidade. Mas não se engane, queridos. Às vezes, a prosperidade não significa que você está bem com Deus. Por exemplo, aí foi um reino de prosperidade, entretanto, eles não estavam bem com Deus. Eles não estavam bem com Deus, o povo. Porque o povo de Israel tinha se apostatado da fé e nessa época, como você vai ver, o restabelecimento dos limites israelitas foi profetizado por Jonas, ou seja, o profeta Jonas profetizou sobre o restabelecimento dos limites de Israel. O profeta de Deus orientou o rei e este foi usado por Deus para conduzir o povo de Israel a um novo período de exaltação. Quem foi contemporâneo de Jeroboão II também foi o profeta Oséias. Advertiu tanto Israel quanto Judá nessa época. Oséias capítulo 1, versículo 1. Além de Amós, Amós 1, versículo 1 e Jonas. Quando Jeroboão II morreu, seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Então, aqui, profetas como Jonas, Oséias, Amós, eles advertiram a apostasia do rei e do povo de Israel. E quando Jeroboão II morreu, seu filho Zacarias reinou em seu lugar. E Jeroboão era neto de Jeú. Esse Jeroboão II era neto de Jeú, filho de Joás, e Joás era filho de Jeú. Aquele rei na qual nós abordamos que começou bem e terminou mal. E Deus, ele profetizou que a descendência de Jeú só iria reinar até a quarta geração. E aí nós vemos a primeira geração com Joás, a segunda geração com Jeroboão II, e agora vamos ver a terceira geração com o reinado de Zacarias, filho de Jeroboão II. O reinado de Zacarias, cujo nome é Deus se lembrou, reinou em 753 a.C. e ficou apenas 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o atacou na frente do povo. Assassinou e foi seu sucessor. Assim cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. 2 Reis, capítulo 15, versículo 12. Você pode estar lendo sobre isso em 2 Reis, capítulo 15. Pode ler todo, amém, queridos? Zacarias foi o último dos reis de Israel. A partir daí, tem-se um colapso nacional. Então, vamos fazer novamente a contagem do reinado da geração de Jeú. Então, quando Jeú ele pecou, Deus disse que os descendentes dele só iriam reinar até a quarta geração. E o primeiro filho, só corrigindo, foi Jeoacás. E Jeoacás, ele reinou de 814 a 798 a.C. E significa o Senhor possuirá. E Jeoacás, que foi filho de Jeú, fez o que era mal perante o Senhor. Depois de Jeoacás, veio Joás, que reinou do ano 798 a 782 a.C. E Jeoás, ou Joás, significa fogo de Deus. Depois de Joás,
veio Jeroboão II, que foi a terceira geração, que reinou do ano 793 a 753 a.C. E o último dos filhos de Jeú e o último dos reis de Israel foi Zacarias, que reinou no ano 753. E aqui, Zacarias significa Deus se lembrou. E aqui, neste momento, Deus se lembrou que ele tinha falado com Jeú, que Jeú, a descendência dele, só iria reinar até a 4ª geração. E o que foi que aconteceu? Ele foi assassinado, fez o que era mal perante o Senhor, e Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o atacou na frente do povo. Assassinou e foi seu sucessor. Assim cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. 2 Reis, capítulo 15, versículo 12. Zacarias foi o último dos reis de Israel. A partir daí tem-se um colapso nacional. O reinado de Salum. No mesmo ano, Salum, 752 a.C., filho de Jabes, reinou e ficou apenas um mês. Menahem, filho de Gade, foi de Tisa a Samaria e o assassinou naquela ocasião. Menahem, partindo de Tisa, atacou Tífisa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio as mulheres grávidas. Tais atrocidades eram comuns nos tempos de guerra. Isso você pode ver em Amós, capítulo 1, versículo 13, e 2 Reis, capítulo 8, versículo 12. O pecado de Israel pôs inúmeras vezes a tal barbárie. E Osés falou a respeito deste pecado. Em Osés, capítulo 10, versículo 13. E Osés 14, versículos 13 ao 16. Oséias, ele foi um profeta de Deus muito usado para advertir a Israel. E aí foi o reinado de Salum. Agora vem o reinado de Manaém. E Salum, ele só ficou um mês no trono. Então aqui começa o colapso nacional. O reinado de Menahem, este monarca de Israel, reinou de 752 a 742 a.C. Fez o que o Senhor reprova e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Esse Jeroboão aqui, a Bíblia traz à memória o Jeroboão, filho de Nebate, que foi servo de Salomão, na qual ele foi quem dividiu o reino. A divisão do reino começou com Jeroboão, quando teve aquela discussão entre Roboão e Jeroboão, na qual Jeroboão, ele, servo de Salomão, Deus tinha falado que ele seria rei. E Salomão tentou ameaçá-lo, ele fugiu ao Egito. E quando Salomão morreu, que Roboão, ele reinou e oprimiu o povo, houve a divisão do reino, na qual 10 reinos ficou com Israel, ou seja, com Jeroboão, e 2 ficaram com Judá, que é Judá e Benjamim. E Jeroboão, ele praticou idolatria, e Deus exterminou no futuro toda a família de Jeroboão. E daí o povo de Israel, ou seja, Jeroboão, na realidade Salomão foi o início do pecado da idolatria, mas Jeroboão foi aquele que fez com que o povo de Israel se apostatasse, as 10 tribos se apostatassem da fé. Então, a Bíblia, ela sempre cita Jeroboão como a memória de apostasia da fé. E Manaém, ele não se desviou dos pecados de Jeroboão, que levara Israel a cometer. E o nome Manaém significa consolador. E chegou ao poder por meio do genocídio e de atos brutais contra a humanidade. Por
que também é o chamado Tiglat-Pileser III, que reinou nos anos de 745 a 727 a.C., rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 moedas, ou melhor, 35 toneladas de prata, para obter apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou dos homens ricos que tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento do rei da Síria. Então, o rei da Síria interrompeu a invasão e foi embora. Menahem descansou e seu filho Pecaías reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías. Pecaías reinou nos anos de 742 a 740 a.C. Ficou 2 anos no trono. E seu nome significa o Senhor abriu os olhos. Fez o que o Senhor reprova e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Um dos principais oficiais, Peca, filho de Ramalias, conspirou contra ele e o matou, assim como matou a Argobe e Arié, na cidadela do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Reinado de Peca. Peca reinou nos anos de 752 a 732 a.C., ou seja, incluiu o período do reinado em seu próprio distrito, durante os dias de Salum, Menahem e Pecaías. Porque muita gente fala, mas aí a conta não vai bater. Claro que vai. Aqui, o reinado de Peca foram os 10 anos em seu próprio distrito. Lembre que Zacarias foi um dos últimos reis legítimos. E daí houve-se uma desorganização, um colapso nacional nas 10 tribos de Israel. E aí veio Salum, veio Menahem, veio Pecaías e agora o seu filho Peca. Peca, na realidade, foi um dos principais oficiais de Pecaías. E Peca reinou durante 10 anos. De 752 a 732 a.C. Peca era o maior partidário do sentimento anti-assírio. Essa mesma posição política foi o que o levou à queda durante a segunda campanha de Tiglat-Pileser III, ao oeste. Foi esta campanha que o profeta Isaías fez alusão em Isaías 9, versículo 1. Ele fez o que o Senhor reprova e, durante o seu reinado, o rei assírio invadiu e conquistou Lion, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Osés, filho de Elá, conspirou contra Peca e o assassinou, tornando-o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. E aqui eu quero abrir um adendo seguinte, que no reinado de Peca, Tiglat-Pileser, ele começou a fazer o trabalho, o cerco em Samaria. E o que está escrito? Eu falei o seguinte: foi esta campanha que o profeta Isaías fez alusão em Isaías 9:1. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 1. Para que venhamos entender. Até porque aqui é um estudo a respeito dos reis de Israel. Diz assim: contudo, Isaías capítulo 9, versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro,
honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. E aqui Isaías ele fala da profecia do nascimento daquele que é o nosso verdadeiro rei. Ele é o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E ainda que esses reis, eles pecaram, ainda que foi dominado as terras de Zebulon e de Naftali, mas o rei iria passar, o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores, iria passar pela terra de Zebulon e pela terra de Naftali. E isso aconteceu na profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, século 8 antes de Cristo. O profeta Isaías, ele disse: contudo, Isaías 9, versículo 1, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, os humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Foi o que Tiglat-Pileser III fez. Ele invadiu e conquistou Lion, Abel-met, Maaca, Hanoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então aqui começa o primeiro cerco assírio. E ele diz: mas no futuro, eu ainda estou lendo Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Ou seja, a Galileia dos gentios era onde viria o Messias, onde o Messias iria fazer a sua obra. Jesus, o Nazareno, terra de Zebulon e terra de Naftali, aleluia. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores iria mostrar que ele é o Messias. E os judeus, eles precisam crer que Yeshua HaMashiach é o Messias. Eles ainda estão à espera de um Messias. Só que o Messias já veio. E eles não reconheceram. E quem reconheceu o Messias tornou-se filho de Deus. E para nos tornarmos filhos de Deus, é necessário que venhamos reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Redentor e que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. E Oséias, filho de Elá, ele conspirou contra Peca e o assassinou, tornando o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. E aqui eu quero abrir um adendo seguinte, que Oséias, não o profeta, não é o profeta, mas Oséias, ele foi o último rei de Israel. E a partir daí houve, no ano 722 a.C., o cativeiro assírio, onde nós iremos fazer uma aula inteira a respeito do cativeiro assírio. Mas por que veio o cativeiro? Por causa do pecado do homem. O homem se afastou de Deus. E a Bíblia diz, em Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15 até o versículo 68, fala das maldições da desobediência. E uma das maldições, no versículo 37 diz assim: vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. E diz mais, versículo 53,
28:53, por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. No versículo 63 diz o seguinte: assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então Deus, ele deixa aqui um aviso para o povo. Ele deixa 14 bênçãos. Do 1 ao 14, bênçãos da obediência. Do 15 ao 68 são as maldições da desobediência. Aproximadamente 53 maldições da desobediência. E o povo desobedeceu e ele tornou-se objeto de zombaria. No cerco assírio, tanto no cerco assírio quanto no cerco babilônico, mães comeram seus próprios filhos, se alimentaram com seus próprios filhos e viveram uma vida de miséria por causa da desobediência. E eu lhe pergunto, Deus, ele castiga? Óbvio que sim. Se você desobedece a Deus, você vai receber a punição da sua desobediência. Agora, se você se voltar para Deus, então ele irá voltar para você, como está escrito em 1 Reis. 1 Reis. Na oração de Salomão. Como está escrito na oração de Salomão, que diz o seguinte: na oração de Salomão, 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 49. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti. E faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles. Pois são teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. 1 Reis, capítulo 8, versículos 49 e 50. Ou melhor, 49 ao 51. Queridos, quando o povo se arrependeu, e isso foi desde a época dos juízes, quando o povo se desviava e eles se voltavam para Deus, Deus levantava um libertador. Só que se você se afasta de Deus, você fica praticamente à mercê dos inimigos. E quando você fica à mercê dos inimigos, então a tua vida, ela se torna uma vida destruída. Ela fica uma vida totalmente destruída. Então, queridos, é necessário. E hoje não é diferente. Quando nós pecamos contra o Senhor, mas existe isso, Deus ainda pune? Claro que pune. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça, queridos.
Deus ainda pune. Óbvio que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Depois de Zacarias, entra aqui no reinado de Israel um colapso nacional, que começa com Salum e termina com Oséias. E Oséias eu vou deixar para dar na próxima semana, na qual também se dá o cerco assírio. E vamos contextualizar a queda das 10 tribos de Israel com o cerco assírio. Com o cerco assírio. Isso por causa da apostasia desse povo. A igreja nos dias atuais, ela tem entrado numa apostasia espiritual. E a Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Com Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. A gente vê muitas pessoas hoje brincando com Deus. A gente vê muitas pessoas hoje falando e zombando das coisas de Deus. Queridos, de Deus não se zomba. E com Deus não se brinca. Assim como Deus, Ele puniu as 10 tribos de Israel, hoje também Ele pune quando nós pecamos. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado e a consequência pode ser a morte. Eu sempre digo o seguinte: talvez hoje seja o seu último dia, a sua última oportunidade para arrependimento. Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender. Você que está desviado, você que está vivendo uma vida de pecado, uma vida de contumácia, de iniquidade, que é pecado consciente. Você talvez seja um pastor, um presbítero, um bispo, um membro, um cantor, e está vivendo uma vida de pecado. Até o irmão, seja, não importa o que você seja. Ou você que é católico, espírita, candomblessista, e você acha que pelo fato de você ser bom, você vai ser salvo. Não, queridos. A salvação não é pela obra. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. É se você receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Judeu que está me ouvindo, você só vai ser salvo se você receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Depois desse estudo, vamos fazer uma oração e a sua oportunidade de você ter uma nova vida em Cristo. Vamos dar continuidade agora ao reinado de Uzias. O reinado de Uzias, que também era chamado de Azarias. E eu li Isaías, capítulo 6, em hebraico e em português. Versículos 1, 2 e 3. E no versículo 1, no hebraico ele diz assim: Bishenat mot hamelé uziahu veare et Adonai Yoshev alkiz ran venisa veshlaiv meleim et ha-rei hal. Serafim omedim ma'al los shesh kenafaim shesh kenafaim lihad bishetaim yehashe fenaiv uvishetaim yehashe regalaiv uvishetaim Yeofef Vekarazé Ezer
ve'amakadosh kadosh kadosh, Adonai Tsevaot, melo hau haaretz kevodo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono e sublime, um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo hau haaretz kevodo. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 3. E vamos ver porque Isaías ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O reinado de Uzias, ou o nome pode ser também Azarias. Uzias, que é Uziahu, significa o Senhor é a minha força. Reinou nos anos de 792 a 740 a.C. Aqui já é o reino de Judá. Nós falamos do reino de Israel, das 10 tribos, e Uzias ele foi rei de Judá. Amém, queridos? E ele reinou em Judá nos anos de 792 a 740 a.C. E Uzias, ele foi filho de Amazias. Uzias foi filho de Amazias. Amém? Ele foi filho de Amazias. E Uzias significa o Senhor é a minha força. Durante a vida de Zacarias, buscou ao Senhor, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Zacarias mencionado pode ser o filho de Joiada. Depois da morte de Amazias, ele reconquistou Elat, território edomita, para Judá. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias. Confira em 2 Crônicas 26, a partir do versículo 8, mas é bom que vocês leiam 2 Crônicas 26. O rei Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos em Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Ele também possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Getel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens. Olha só, 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Investiu em armamentos tais como escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Construiu máquinas projetadas por peritos para serem usados nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele tornou-se muito poderoso e sua fama se espalhou para longe. Perceba que quando ele buscou a Deus, o rei Uzias, ou Uziahu, ele tornou-se poderoso e Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Entretanto, Uzias não foi como Davi.
mas também não foi um rei que ficou conhecido em casos de corrupção religiosa. Ação frequente entre os reis do Reino do Norte. Foi muito amado pelo seu povo e reconhecido como um grande rei. Então, o rei Uzias, ele trouxe um tempo de prosperidade para Judá. Assim como Jeroboão II levou um tempo de prosperidade, que era neto de Jeú, ou melhor, bisneto de Jeú, ele levou um tempo de prosperidade para o Reino do Norte, ou seja, para Samaria, para Israel. E Uzias, ele trouxe uma grande prosperidade para Judá e Benjamim, que eram as duas tribos que formaram Judá. Depois que o rei de Judá se tornou poderoso, olha o que aconteceu, queridos. O orgulho provocou a sua queda. Foi infiel ao Senhor e entrou no templo para queimar incenso. Seus triunfos lhe renderam grande poder e riqueza. E entrou no templo para queimar incenso. O queimar incenso era conferido por Deus apenas para os sacerdotes. Mas ele, o rei Uzias, ele quis reivindicar esse direito para si. O sumo sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes do Senhor foram atrás dele para impedi-lo dele fazer tal loucura. E quando ele estava com incenso na mão para queimar no altar do Senhor, surgiu uma lepra na sua testa. Por causa da lepra, foi forçado a viver o restante de sua vida isolado. 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. E passou a administração do seu reinado a Jotão, seu filho. Durante o período do seu reinado, houve um grande terremoto. Isso você pode estar vendo em Amós, capítulo 1, versículo 1, e Zacarias 15, versículo 1. De acordo com Flávio Joséfo, historiador judeu, tomando como base uma antiga tradição, esse terremoto foi por causa do ato sacrílego cometido por Uzias. Ou seja, aquele ato de tentar queimar incenso no altar do Senhor. Quando ele se tornou poderoso, ele achava que ele poderia também queimar incenso, fazer o papel de sacerdote. E muita gente acha que pode ser sacerdote, ou seja, pode ser pastor, pode estar no altar. Ou quando está, a soberba entra no coração, que Deus abençoa, que Deus prospera, a soberba entra no coração. E ele começa a pregar heresias, começa a pregar coisas que não estão escritas na Bíblia. E enquanto ele não confessar, a lepra espiritual vai estar na vida dele. Se a pessoa não confessa, a pessoa que está no altar, ela não confessa que Jesus é o Senhor e que é necessário que Deus cresça, que Jesus cresça, que a pessoa que está no altar diminua, porque a gente vê muitos absurdos nas igrejas nos dias atuais. Homens que são idolatrados no lugar de Deus, homens que se fazem vigários entre Deus e os homens, ou seja, mediador. Não é Jesus não, são homens. Tem um caso na África onde um pastor, ele é idolatrado, as pessoas se ajoelham diante desse pastor. Isso é heresia, queridos. O homem quer tomar a adoração de Deus para ele. Isso é heresia. Isso é heresia. O pastor é apenas um servo. É apenas um servo. Jesus é o Senhor. João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, ou seja, que Jesus cresça e que eu diminua. Nós precisamos diminuir porque nós somos servos. Nós estávamos condenados ao inferno. E Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos salvar. E só podemos ser salvos mediante a fé em Cristo.
A verdade é que tem pastores que já estão mortos espiritualmente e tá com o corpo cheio de lepra e as pessoas adorando esse pastor, esse obreiro, esse presbítero, esse bispo e esse apóstolo. E enquanto ele não confessar que ele necessita de Deus, arrepende-te, pois, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus está a ponto de remover a tua função de você. E o castigo, assim como veio para Israel, veio para Judá, pode vir para aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de orgulho, uma vida de soberba. Assim como o pecado, ou melhor, como o castigo, a punição de Deus veio para Uzias pelo fato de ele se orgulhar da soberba entrar no coração, assim também é com cada um de nós. E ele foi tirado às pressas do templo e isolado. E o seu filho Jotão foi quem reinou nesse tempo. A pressa dos sacerdotes lançá-lo fora, bem como a pressa do próprio Uzias em sair, tinha base nas rígidas exigências da lei. Levítico 22, versículos do 2 ao 6. Números, versículos 12, ou melhor, capítulo 12, versículos 10 ao 15. Vou ler novamente. Levítico, capítulo 22, versículos do 2 ao 6. Números, capítulo 12, versículos do 10 ao 15. A lei via a lepra como a ruptura da própria santidade de Deus. Era um símbolo vívido de pureza. Por causa da sua impureza, teve que viver o rei Uzias em casa separada e não tinha acesso ao templo, nem como adorador e nem como rei. O controle do reinado foi passado para Jotão, seu corregente. Uzias pecou e foi castigado por Deus. 2 Crônicas 26, 19. Entretanto, ele foi um grande monarca, amado pelo povo e símbolo de esperança para eles. Após a morte de Uzias, reis que desagradaram a Deus subiram ao trono, levando o povo ao paganismo e à pobreza. Quando Uzias morreu, houve um período de luto nacional. A nação estava desestabilizada e o povo buscando consolo. A crise havia se instalado em Judá após a morte do maior rei que os judeus haviam tido depois de Salomão. É nesse cenário que Isaías vai ao templo para contemplar o verdadeiro rei da nação. O rei Uzias havia morrido, mas o rei de todo o universo estava vivo. Isaías traz uma mensagem de esperança ao dizer que o rei Uzias estava morto, porém o rei supremo estava vivo. O governo dos homens é transitório, mas o trono de Deus é permanente e inabalável. Ainda que Uzias, quando ele morreu, ele trouxe luto, uma falta de esperança para o povo, é nesse cenário que Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 8, eu li até o 3, ele vê o trono de Deus. O reinado do homem passa. O tempo dos homens passa. Mas o tempo de Deus e o reinado de Deus é permanente e inabalável. Por isso, nós não podemos entrar e viver uma vida de soberba nem de orgulho. Uma vida de soberba, uma vida de orgulho, sabe? Porque tudo isso vai passar. Assim como Uzias, que teve que sair, porque lepra para o povo significa algo imundo, algo corrupto.
sabe? É uma ruptura da própria santidade. E tem muitas pessoas que vivem uma lepra espiritual. Mas há esperança enquanto você está vivo, queridos. Talvez a tua vida seja uma lepra espiritual. Talvez você se apostatou da fé. E você sente que você se apostatou. É a tua chance de você buscar ao Senhor. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Porque haverá um tempo em que você vai procurar e não vai achar. E como eu disse, Jesus ele pode voltar por meio da morte, porque para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. E como está a tua alma? Esta noite pedirão tua alma e o que você tem para prestar contas. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia também diz que ficarão de fora os homicidas, os cães, aqueles que cometem iniquidade, os orgulhosos, os mentirosos, os que praticam a mentira, os devassos, os adúlteros. É a tua chance. O rei Uzias, por causa da soberba, enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. Mas depois que a soberba entrou no coração dele, ele foi cometido de lepra. Ele foi cometido de lepra. E teve que ficar isolado. Mas quando ele morreu, o povo ficou sem esperança. Ficou sem esperança. Como nós lemos em Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Deus mostrou que o reino dos homens, o tempo dos homens é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Se apegue a Jesus Cristo. Deixe de se apegar a homens. Homens são apenas servos. Jesus é o teu Senhor. Homens não são senhores. Jesus é o teu Senhor. Nós, como pastores, somos apenas servos de Deus. Somos apenas servos. Somos servos do Senhor. É necessário que Jesus cresça, que Jesus seja o centro da tua vida, seja o centro da tua casa, o centro do teu casamento, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Messias. Aleluia. Ele é o Messias. E se você recebê-lo de todo o teu coração, Ele irá te aceitar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. O pecado desse meu irmão, dessa minha irmã. Lava, meu Deus, os nossos corações, a nossa vida, a nossa casa. Meu Deus, lava o nosso coração, prepara, meu Deus, a nossa casa, Senhor. Tira do nosso coração a soberba, a mentira, o orgulho. Tira, meu Deus, a prepotência. Meu Deus, a suficiência. Não, Senhor, nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Que nós venhamos nos santificar a cada dia, Senhor. Não para ser salvos, mas para manter uma comunhão contigo, Pai, porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pelos irmãos na Ucrânia. Que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer os nossos irmãos lá na Ucrânia.
os missionários na Ucrânia, as igrejas, meu Pai, que a Europa, meu Deus, ela venha a ser reevangelizada a partir desse momento, Senhor. Talvez seja uma permissão tua, Senhor, para que a Europa ela seja reevangelizada, Senhor. E todos possam ver que o Senhor é o Rei do Universo. Que o Senhor é o Kadosh, Kadosh, Kadosh. O Adonai Tsevaot. Aleluia, Pai. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu és o Kadosh. Adonai Tsevaot. Meló haaretz kevodo. Aleluia. Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Aleluia, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Brasil seja evangelizado, Pai. Que Israel venha reconhecer que o Senhor é o Messias, que Yeshua HaMashiach é o Messias enviado por Deus, por Adonai. Aleluia. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possamos, meu Deus, levar o teu evangelho aos confins da terra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu oro pelo Brasil, livra-nos da esquerda, livra-nos do esquerdismo, eu oro pelo presidente. Meu Deus, livra-nos, meu Pai, da teologia liberal, do progressismo, Senhor, porque o progressismo aqui significa, meu Deus, aceitar aborto, aceitar as ideias LGBT, Senhor. Aceitar o homossexualismo, e o homossexualismo é pecado, Senhor. Lesbianismo é pecado. Adultério é pecado, roubo é pecado, Senhor. Mentira é pecado, e esses não entrarão no reino dos céus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, estender tuas mãos, Senhor. Eu oro por cada família, Senhor, oro por cada pessoa. Oro, meu Deus, pelo Brasil. Oro por famílias, oro pelos irmãos de Petrópolis, Senhor, que perderam suas casas, perderam seus bens. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los e estender suas mãos a cada pessoa, Senhor, seja na Bahia, seja em Petrópolis, em Minas, em São Paulo, em todo o Brasil, Senhor. Eu oro por pessoas que estão nos hospitais, nos presídios. Eu oro por pessoas, meu Deus, que se encontram doentes, Pai, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e cure-a, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Repreende todo espírito de enfermidade, todo demônio, Senhor. Que seja arrancado em nome de Jesus. Essa pessoa ela venha a ser livre em nome de Jesus. A tua palavra diz em João capítulo 16, versículo 23. Tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo dará. E eu creio nisso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que todo mal seja expulso, Senhor, na vida, dos caminhos dessa pessoa. Liberta o familiar, esse ente querido das drogas, do homossexualismo, da prostituição, dos vícios do álcool, das drogas, Senhor. Do vício, meu Pai, seja lá qual for, da iniquidade. E que ele venha se tornar nova criatura, que vidas, meu Pai, possam receber a Ti, Senhor. Talvez essa pessoa está dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero Te receber como meu Senhor e Salvador. Aceita essa pessoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma cada pessoa nas Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo seja com nós todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Queridos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. E esse programa ele tem um oferecimento do SET. Você que quiser ser assinante do SET, vai estar aí na descrição
o link para você ser assinante por R$ 15 mensais e ter acesso às nossas plataformas de estudo. Nós temos os cursos de Teologia Básica, Bibliologia e Teologia do Antigo Testamento, além de grego bíblico e hebraico bíblico. O telefone é WhatsApp, Telegram 11 94391 7373 94391 7373. E você também pode estar enviando o seu nome para oração por esse mesmo número, 11 94391 7373. Pastor, quero conhecer a IBCD, a Igreja Batista Casa de Deus, 11 94391 7373. Queridos, que Deus possa te abençoar. Em o nome de Jesus. Tchau, tchau.